E é delicada a situação do FUNPREV, o Fundo de Previdência dos Servidores da Prefeitura do Rio. Hoje, a soma de tudo que é arrecadado não paga nem a metade das despesas com aposentadorias e pensões. O município propõe mudanças para diminuir os gastos e aumentar as receitas. Vamos ver na reportagem da Mônica Teixeira. O dinheiro para garantir o futuro com os dias contados. O Fundo de Previdência do município do Rio, o FUNPREV, é onde todo mês são depositadas as contribuições dos servidores do município e da prefeitura para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões. Só que esse cofre está ficando vazio. O fundo, que deveria servir para gerar renda capaz de complementar o pagamento de aposentadorias e pensões, está praticamente quebrado. Até o final do ano que vem, ele está contabilmente quebrado. Essa é a previsão do presidente do Prev Rio, o Instituto de Assistência e Previdência do município do Rio, que administra o FUNPREV. Pelas contas dele, este ano, o pagamento das 66 mil aposentadorias e 13 mil pensões vai consumir quase 5 bilhões de reais. O problema é que a receita é menos da metade. Faltam 2 bilhões e 600 milhões de reais que vão ter que ser pagos com dinheiro do caixa da prefeitura. 2,6 bilhões este ano de 2017 representa 10% da receita total do orçamento do município. E essa boca de jacaré vai abrir. E o município vai ser, envolvido nessa avalanche de déficits previdenciários. Porque o Tesouro tem muitas responsabilidades, não é só com a Previdência Social Municipal. Ele tem que funcionar as escolas, funcionar os hospitais, a Guarda Municipal, programas de segurança pública, enfim, ele tem uma enormidade de encargos e não é justo que nós estejamos disputando com as crianças, com os doentes, esses recursos. Não é justo. Hoje o fundo tem só 1 bilhão e 300 milhões de reais e a maior parte está em imóveis. Esse fundo, como eu disse, vale muito pouco hoje. Vale alguns imóveis que lá estão, alguns dos quais estão superavaliados. Isso é uma fraude contábil que tem de ser corrigida. De onde vem o dinheiro do Fundo de Previdência do município? Das contribuições dos servidores e da prefeitura e de outras fontes também, como royalties do petróleo e aluguéis dos imóveis. E por que, então, esse cofre está ficando vazio? Os repasses de royalties estão atrasados, os aluguéis defasados. E teve também gente que não contribuiu para o fundo, mas foi incluída pela prefeitura na lista de aposentadorias. Por exemplo, servidores aposentados desde 1998, quando o fundo nem existia. Guardas municipais que contribuíam para o INSS também foram transferidos para o FUNPREV sem a devida compensação financeira. E o dinheiro do fundo também foi gasto com benefícios que deveriam ser pagos com recursos do caixa da prefeitura. Hoje, o dinheiro que entra não dá mais para pagar todas as aposentadorias e pensões. Como equilibrar essa conta? Com mais dinheiro entrando. E para isso, o Tribunal de Contas do município já determinou o repasse dos royalties sem atrasos e uma revisão no financiamento do fundo para resolver o déficit. O presidente do Prev Rio também quer diminuir as despesas e pretende acabar com alguns direitos especiais de aposentados e pensionistas do Rio, garantidos por um decreto municipal. Hoje, os aposentados do município que recebem acima de R$ 5.531 são isentos de contribuição. A proposta é cobrar os 11% sobre o valor que ultrapassar o teto. Por exemplo, um procurador do município que se aposenta com R$ 20 mil. Hoje, ele não contribui com nada, mas teria que pagar 11% sobre a diferença, R$ 14.469. Segundo cálculos do Tribunal de Contas do município, essa medida significa R$ 5 milhões a mais por mês no fundo. Pela lei federal, quem já pode se aposentar, mas continua trabalhando, recebe um abono de 11% para compensar o que o servidor paga para a Previdência. Mas aqui no Rio, os servidores são isentos da contribuição e, mesmo assim, recebem o abono. Exemplo.
Um professor que ganha R$ 4.000. Ele contribui com 11% para a Previdência. São R$ 440. Se ele puder se aposentar, mas decidir continuar trabalhando, deixa de ser descontado. Só que ainda recebe o abono, ou seja, R$ 440 a mais. O problema é que o Funprev não recebe nem do servidor e nem a contrapartida de 22% da prefeitura. Ou seja, são R$ 1.320 a menos para o cofre da Previdência Municipal. Nas contas do TCM, a medida traria 14 milhões de reais a mais por mês para o fundo. Os servidores do Executivo Municipal se aposentam com o último salário integral, embora a lei determine que a aposentadoria seja uma média dos 80% maiores salários de contribuição. Veja um exemplo. Um professor que trabalhou a vida toda com carga horária de 16 horas semanais, salário de R$ 3.946. Se no último ano de carreira ele passar a trabalhar 40 horas por semana, com salário de R$ 6.628, é com esse salário que ele vai se aposentar. O decreto vai contra uma lei federal de 2003. Por isso, o Tribunal de Contas do município não reconhece o cálculo das aposentadorias. A reforma previdenciária do ano de 2003 e uma série de medidas implementadas por essa reforma não foram adotadas no município. Então hoje a gente está falando de uma reforma em 2017, mas a de 2003 e 2005 ainda não foi implementada no município do Rio. Como considera o cálculo ilegal, o TCM deixou de homologar 6.000 pedidos de aposentadoria. Cabe ao tribunal dar a palavra final em relação à legalidade das aposentadorias. Então, o tribunal não pode homologar essas aposentadorias por conta dessa distorção, de aplicar a regra do decreto e não a regra da Constituição. Em algum momento, o Executivo vai ter que aplicar a Constituição, vai corrigir essas aposentadorias e, eventualmente, esses valores podem ser reduzidos. Para o Sindicato dos Servidores do Município do Rio, mexer nas aposentadorias e pensões não resolve o rombo e defende auditorias no Fundo de Previdência, que o sindicato chama de caixa preta. Uma caixa preta com águas turvas que precisa justamente de uma limpeza. Os servidores não poderiam ser penalizados, cortando benefício, sendo taxado. Não haveria nenhum tipo de necessidade para que os servidores viessem a ser punidos por uma má gestão, uma má administração. O Prev Rio, que ainda paga os auxílios, creche, escola, medicamentos, não tem dinheiro, porque depende dos recursos do Funprev. Algum auxílio está sendo pago hoje? Nenhum auxílio pago. Ninguém recebe nada. Esses servidores são os servidores mais humildes. São os servidores que recebem menos de R$ 2.000. São servidores que necessitam desse complemento. O servidor está sem botar, inclusive, o filho na escola. Nós estamos diante de uma situação altamente arriscada para os servidores da ativa. Estou defendendo o patrimônio dos servidores públicos, inativos, pensionistas e ativos. Sobretudo esses deveriam se conscientizar que a sua aposentadoria está ameaçada. Bom, nós procuramos os 2 últimos prefeitos do Rio. A assessoria de Eduardo Paes declarou que quando o ex-prefeito assumiu a prefeitura em 2009, o déficit da Previdência era de 22 bilhões e meio de reais e que ele foi praticamente zerado 2 anos depois. A assessoria de César Maia disse que o ex-prefeito fez uma cirurgia anteontem e não vai se pronunciar. Diante desse rombo do Prev Rio, a Câmara Municipal fez uma audiência pública hoje para discutir o futuro da Previdência. O plenário e as galerias ficaram lotadas de servidores. Esse foi o 2º encontro na Câmara exatamente para debater o assunto.